Diga qual a sua opinião sobre isso. Faça o seu comentário. Lembre-se de apoiar nosso canal, inscreva-se, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo material valioso como este. E se desejar contribuir financeiramente conosco, aceitamos doações via Pix para garantir a continuidade e qualidade do nosso trabalho. Obrigado pelo seu apoio. Assista agora ao vídeo. Estados Unidos, tanto é que logo em 2019 nós fizemos um acordo com os Estados Unidos, era o Trump o presidente, né? Grande aliado extra-OTAN. OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, país lá de cima lá. Né? Fizemos um acordo, então o Brasil, ao entrar por decisão individual própria do presidente Trump, o Brasil pôde ter acesso a comprar material bélico mais barato e ter acesso a tecnologias mais avançadas também. Com essa declaração do Lula contra Israel, né, a favor do Hamas, o parlamento americano está na iminência de cancelar, de vetar, né, de acabar com esse acordo. É isso que esses caras estão fazendo, esses inconsequentes que estão aí, pô. E o ministro das Relações Exteriores atual do Brasil, tudo que o Lula fala, ele balança a cabeça, ele concorda. Então, logicamente, passamos a ser um verme diplomático, dado esse cara que está aí. E os problemas, não vai pensar que a Embraer no chão, você negociando menos com o mundo, você vai continuar a tua vida normal. Não, todo mundo vai pagar a conta. Até quem recebe, por exemplo, Bolsa Família. Se alguém não produzir, não rodar a economia, não vai ter dinheiro para pagar a Bolsa Família. Alguém acha que é só botar Casa Moeda para rodar papel que dá certo? Na Venezuela é assim. Você pega uma sacola de 1 quilo de papel, de dinheiro, para comprar meia dúzia de bisnaguinha de pão, se você encontrar. Queremos isso no nosso Brasil? A Argentina estava indo para esse caminho. Tava. O Milei pegou a Argentina, uma situação econômica pior do que eu peguei o Brasil. Agora, só nesses 15 meses do governo Lula, o Brasil se endividou em mais R$1 trilhão. Não é 1 bilhão não, pessoal, nem 1 milhão, R$1 trilhão. Quando você pega mais R$1 trilhão para o próximo ano, juros médio a longo prazo, 10% médio. Então vocês vão ter que pagar mais 100 bilhões de impostos só para essa dívida que o Lula fez ao longo de 15 meses, que você não aponta nada no Brasil de concreto feito por ele. Esse é um pequeno retrato que está acontecendo com o nosso Brasil aí. Presidente, segurança. Hoje nós vamos ter, inclusive, um seminário de segurança lá na Uninorte. Né? Quem vai estar sendo palestrante é o Roberto Mota, escritor, inclusive esse livro aqui, muito bom, já li algumas vezes, o senador já leu, acho que o presidente também já leu. E ele fala sobre segurança, ele trata que a segurança é um dos maiores problemas do nosso país. E mesmo sendo um dos maiores problemas, o senhor enfrentou de frente, realmente, essa questão da segurança. 15 horas o seminário? Sim, vai ser às 15 horas na Uninorte. No final, o senador vai estar presente juntamente com o presidente para dar uma palavra. Mas olha só alguns dados aqui. Quando o senhor pegou o seu governo, em 2019, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça naquele momento, o índice de homicídio, em termos absolutos, era acima de 60 mil, quase 66 mil homicídios. Isso dava um índice mais ou menos de 31,6 homicídios por cada 100 mil habitantes, inclusive maior do que em zonas de guerra, que não tem esse número grande de homicídios. E o senhor conseguiu, no final dos 4 anos, diminuir em quase 30%. Foram mais de 20 mil vidas que foram salvas devido à política de segurança pública, né, de combate a crimes transfronteiriços. Enfim, a que se deve isso? Como é que o senhor poderia explicar esse sucesso, que eu entendo que foi um sucesso, e que hoje está regredindo com o atual governo? Infelizmente, o número de homicídios tem aumentado, o número de apreensões tem diminuído, enfim. Olha, nunca se apreendeu tantas drogas e armamento como o nosso governo. Você passou por lá, sabe disso. Vamos fazer justiça aqui. Só por ter saído a Dilma do PT, com o governo Temer, já teve uma pequena diminuição no número de mortes por arma de fogo. No final do governo Temer, 2018, era aproximadamente 60 mil mortes naquele ano. Nós terminamos 22 com 40 mil. Agora, o que aconteceu? Teve, sim, alguns governadores, alguns bons secretários de segurança que ajudaram nisso tudo. Mas eu entendo que, quando nós começamos a flexibilizar a concessão de posse e porte de arma de fogo, isso teve um impacto positivo. Porque não quer dizer, você pega, por exemplo,
Qual estado que percentualmente tem mais clubes de tiro e mais pessoas com armas compradas? Santa Catarina. É o estado menos violento do Brasil. Você pega uns estados americanos que a arma é liberada, completamente liberada. Você compra um fuzil, 2 dias depois tu leva embora para casa. Lá praticamente não existe morte por arma de fogo. Existe sim aquelas brigas, né, mais pessoais, mas não em função de furto, de roubo, de sequestro, não existe. Então também colaborou com isso aí. Era comum o MST agir com uma desenvoltura muito grande. E o MST vivia lá no governo FHC, Lula, Dilma, Temer caiu bastante também. No nosso praticamente quase que não existiu. Era menos de uma invasão por mês no nosso governo, que era rapidamente resolvido. A questão dos CACs, nós chegamos a quase 1 milhão de CACs. Aquelas pessoas, né, caçadores, atiradores e colecionadores. Isso ajudou também. O pessoal, muita gente comprou armas potentes e no campo quase não existiu, além do MST que não trabalhou, né, essas pessoas aí que se aproximam muito de terroristas no Brasil, no campo também praticamente imperou a segurança. O parlamento aprovou o que chama de porte estendido. Você mora numa fazenda de 100, 200 mil, 3 mil hectares, você só podia usar a tua arma ali na tua casa. Com o porte estendido aprovado no parlamento, o fazendeiro ou a fazendeira podia, numa bicicleta, a cavalo, de jipe, de trator, andar armado por todo o perímetro da sua fazenda. Então, a violência praticamente deixou de existir. Então, isso é liberação de arma para pessoas de bem, coisa que o governo fez ao contrário agora, ele tá restringindo a concessão de armas legais para a população e está praticamente fazendo as pessoas obrigar a entregar. E está aumentando a violência. Aqui no seu governo, só para me entender aqui, eu puxei uns dados aqui, de 2018 a 2022, aumentou 477% o crescimento de registro dos CACs, né, um aumento de mais de 4,4 milhões de armas que foram entregues para pessoas de bem, e isso diminuiu, é um fator, como o senhor falou aqui, que diminuiu sim a questão da violência. Eu vou lembrar uma coisa, 2005, se não me engano, foi o referendo, Teve um né, referendo. 2005. Eu era deputado, né? O povo foi traído naquele referendo. Eu lembro que eu trabalhei no Rio de Janeiro, obviamente, de lá, né? Eu tinha uma faixa muito grande que eu levava e botava nos viadutos, ficava segurando, onde tinha trânsito, muita gente, em Copacabana. E a faixa dizia o seguinte, né? Entregue suas armas. Os vagabundos agradecem. Eu lembro disso. Muito interessante. Só para dizer uma coisa, coronel. Para mim, presidente, ficou provado como a política da esquerda está equivocada. Eu me lembro, o governo do PT, o presidente Lula, né, a esquerda onde chega, o senhor já falou isso várias vezes, é a pura verdade, onde a esquerda chega no poder, sem exceção, eles promovem o desarmamento das pessoas de bem, e foi assim, o Lula fez eu lembro até hoje, ele fez, porque a esquerda diz que quanto mais armas tiver, mais violência tem. O que eles fizeram? Fizeram uma campanha, o senhor lembra disso, o Ulisses lembra também, eles pagavam para a pessoa pegar a sua arma e entregar para eles. Eu lembro deles passarem com o rolo compactador em cima daquela montanha de arma, querendo dizer com isso que a criminalidade ia acabar. Como na verdade você acabou de dizer, Ulisses, nós chegamos no governo dele a 66 mil assassinatos por ano. Esse é o maior índice mundial, coisa de guerra mesmo. E no governo do presidente Bolsonaro conseguiu reduzir isso em 30%. Isso, presidente, é uma prova de que a visão da esquerda para a segurança pública, aonde chega, é um desastre. E aí eu lhe perguntaria, o governador de Goiás, Caiado, que tem uma frase, ele está dando ajuda para a enchente aqui no Acre. Eu estive lá com ele, pedi para ele dar uma mão amiga, uma mão cristã, ele está arrecadando donativo para o Acre e tal. E eu falei para ele, repete a sua frase, que eu gostei muito da frase do Caiado. Ele disse, olha, quando tomou posse, ele disse, bandido aqui ou muda de profissão ou muda de lugar. Então parece que ele está enfrentando a criminalidade bem. O Zema, de Minas Gerais, parece também que está indo na mesma linha, e principalmente, o que mais me chama a atenção, é o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, que tem claramente defendido e ficado ao lado das forças de segurança e não ao lado dos bandidos. Esses governadores, presidente, estão na linha certa? Você pode ver, você fala do Caiado, né? O Caiado tem uma sorte do pessoal do Ministério Público, do Judiciário, não ser tão de esquerda como são em muitos outros estados. Então ele não tem essa dificuldade.
tem dificuldade, mas não é tão grande assim para impor as suas medidas. Então, em função disso, obviamente, ele faz um bom trabalho junto com a sua polícia militar e polícia civil lá do estado de Goiás. O Tarcísio também está aproximadamente na mesma linha. O Zema também. Agora, você pega outros estados, não quero citar aqui, que dá a dificuldade de enfrentar um MP que interfere em tudo, tá? Que tudo quer investigação, quer prender policiais, tudo é excesso, né? Tudo policial está errado. E daí fica difícil realmente agir de forma para atender a população no tocante à segurança pública. Você pega o estado do Nordeste, parece que um dos mais violentos é a Bahia. A Bahia, o mais violento atualmente. Agora você pode ver, uma coisa até bacana aqui de falar aqui. Qual é, para onde há um movimento migratório no Brasil? Sim, Eu perfeito. estou aqui na região norte Perfeito. do Brasil, aqui, o nosso Acre são 7 estados da região norte, né? 7 Nordeste são 9. Dificilmente vai gente aqui do Acre para o Nordeste, vai para a Bahia, vai fazer o que lá? Geralmente sai da Bahia, Pernambuco, do Maranhão, e vão lá para o Sudeste, né? São Paulo, Santa Catarina, um pouco para o Centro-Oeste, Rio Grande do Sul. Muitos acreanos estão indo. E por que ele sai de lá? Porque lá não tem oportunidade. É a mesma coisa. Devia ser a região mais desenvolvida do Brasil, o Nordeste, e especial a Bahia, que há 20 anos o PT domina lá. Agora, o que está errado? Por que o pessoal foge? Ninguém quer sair do Acre aqui para morar em outro lugar. Todo mundo reage, quer ficar na tua terra. Sai por necessidade. Porque é necessidade. Não tem emprego, não tem nada, é violência, é falta de ensino de qualidade, não tem nada lá. E sai por quê? Por causa do PT. Agora, é justo esses caras vêm para cá, ou vão para São Paulo e votar no PT? Não é justo isso. O que está errado? Você tem que decidir se algo está acontecendo de errado, né? Qual a origem do problema? Igual o médico. Você tem que falar a verdade para o médico. O que você fez ontem? O que você tomou o quê? Ficou até que horas? Tomou algum comprimido esquisito? Você é viciado? Fumou? Não sei o que lá? Para ele dar o diagnóstico para te curar. O diagnóstico, o mal que acontece no Nordeste, especial na Bahia, chama-se PT. Porque os caras não têm política de nada. Tudo é política de fazer favores. Eu fiquei sabendo aquilo, nem sei se é verdade, mas tudo bem, não vou falar por alto, pode ser que não seja verdade, que o cara ontem foi para numa satélite de Brasília ali, entregar para os alunos R$200. Meu pé de meia, dando R$200 para a molecada. É verdade? Não é? Parece que é verdade, mas não quero entrar em detalhes ainda para não ser acusado de falar algo que não seja a verdade absoluta, né? Não é essa a política. A política de São Paulo, por exemplo, é diferente da Bahia, é diferente do Nordeste. O Tarcísio está dando muito mais atenção às ciências exatas e não essa questão de humanas. O garoto não pode ter a prova corrigida com carta vermelha porque ele sofre bullying. O garoto não pode tomar o celular de sala de aula dele, não pode dar uma punição para o garoto porque ele vai sentir-se constrangido. Não vai aprender nada esse moleque. Você pega um moleque da 9ª série do ensino fundamental, 15 anos de idade, 7 vezes 8, não sabe responder, não sabe uma tabuada. Interpretação de texto. Lê 2 parágrafos. O que você leu do primeiro? Não lembra mais. A tal da prova do PISA, né, que é feito em um pouco mais de 70 países, nós estamos nos últimos lugares. O que diz a prova do PISA? E o investimento na educação é alto em relação aos países que estão... Não é falta de dinheiro. Não é falta de recursos. Não é falta de dinheiro. Eu vi o Nicolas agora, que é o nosso... O presidente da Comissão de Educação. Está indo lá numa universidade federal, não sei que estado que é, porque os antigos receberam os calouros pelados, nus. Sim. E desses nus tem gente menor de idade. Nem se fosse maior de idade. Não tem cabimento se investir uma fortuna nas federais e algumas exercer um desserviço como esse. Imagine aqui, eu tenho uma filha de 13 anos. Vai que ela queira ir para esse lado de humano na vida dela, ela vai decidir a vida dela. Ela vai chegar na sala de aula e encontrar uns marmanjos, até o professor peladão. Que pipoca é essa, meu Deus do céu? Para onde vai o Brasil? Mas, presidente, em relação à questão da segurança ainda, nós vimos que recentemente em El Salvador nós tivemos o presidente Nayib Bukele, que ele se elegeu em cima da bandeira da segurança pública. Então, assim, o senhor tem alguma coisa a comentar? Se reelegeu, né? Olha só, vamos lá. Eu peço que o pessoal entre no Google aí para confirmar. Eu vou dar números aproximados. Tá? Lá é unicameral, lá não tem Senado, é só Câmara. Só. De aproximadamente 80 vagas, ele fez 60. Nossa. Imaginou? Eu, presidente da República, com 350 deputados e com 50 senadores.
a gente bota o Brasil no rumo certo. Com certeza. Bota no rumo certo. Acaba com essa história de ideologia de gênero. Quem está nos ouvindo aqui, pai e mãe, você acha justo ensinar para o teu filho com 5, 6 anos de idade sexo? E pior, né, que a Mariazinha pode ser Joãozinho, o Joãozinho pode ser Mariazinha, chama-se ideologia de gênero. Agora, onde começou isso? É que eu digo, né? Porque eu fui um bom estudante, desculpa aqui, eu tinha meu método para estudar. Não, na minha época eu me destacava. Teve um concurso para a Academia em Resende, Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas no Brasil, eu fui aprovado. Tá? Entrei, tá? Então eu tinha método. Quando eu queria, por exemplo, tinha uma fórmula, eu não decorava a fórmula, procurava saber o desenvolvimento da fórmula. De onde é que chegou lá. Então essa questão de ideologia de gênero, onde começou? Começou em 2009. Tem um decreto do Lula, em 2009, o decreto chama-se PNDH3. Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. Então começou com o Lula. Tem 180 itens sobre direitos humanos. Um dos itens está lá, desconstrução da heteronormatividade. O que é hétero? Você é homem, tua esposa é mulher. Nós somos héteros, né? Temos alguma diferença entre nós. Você fisicamente é mais forte que a mulher. Mas o senhor não era cis? Isso aí quando eu fui qualificado na Polícia Federal, ele perguntou se eu era cis. Eu respondi para ele, educadamente, né? Olha, eu nunca fiz isso, nem aquilo, nem pretendo fazer. Então não sei o que é isso. Não sabia o que era cis, não sabia. Então eu sou homem, estou casado, tudo bem. Então o cara entendeu, tocou o barco. Então, nesse PNDH3, além dos 180 itens, desconstrução da heteronormatividade, tem vários capítulos para você ensinar a garotada que ele nasceu com um apêndice, né, que ele faz xixi em pé, vamos assim dizer, né, mas ele pode, no futuro, mudar. Os chamados trans. Ah, eu sou trans. Ah, pelo amor de Deus, o que ajuda o nosso país isso? Cada um vai ser o que bem entender. E tinha um capítulo, aproveitar, coronel, da PM, isso mesmo? Sim, da PM. Um dos capítulos, pelo H3, que é dedicado à Polícia Militar. Então, criação de batalhões específicos para tratar da comunidade LGBT. Por exemplo, na sua farda, suponha que você fosse o comandante do batalhão GAY, tá? Comandante do batalhão. O sotache teu não podia ter velcro, tinha que ser letra maior e costurado, para evitar você tirar aquilo lá. Tá? Então, todo específico, um batalhão com a bandeira do arco-íris no braço, tá lá. Tá? Eu vou te falar uma coisa aqui. Não problema, teve uma briga, teve um homicídio, um furto, um roubo. Eu não quero saber se é homem, se é mulher, foi um ser humano que praticou aquilo que vai ter que responder. E não por ser LGBTQI+, tem que ser algo diferente para eles. Então os caras chegam a essas particularidades que nos levam a dividir. Como lá atrás começou, branco e negro. Né? Nordestino e sulista, homem e mulher, patrão e empregado. Patrão e empregado é o mais grave que existe, sempre jogando um contra o outro, e a esquerda do lado da maioria. Pô, tem em média ali um patrão, 30 empregados, então o cara está do lado dos empregados, nunca está do lado do patrão, como se o patrão sempre estivesse errado. Agora eu vejo boas empresas no Brasil onde o patrão tem uma preocupação enorme que a empresa dê lucro. É sinal que não vai atrasar o pagamento, que ele pode ter um abono no final do ano melhor, né? Com bom desempenho ele pode mudar até para uma empresa melhor. Então essa divisão entre nós... E se ele quebra, está todo mundo desempregado. Vai para a rua, como está quebrando muita empresa, o Brasil está fechando. Nós temos que nos preocupar com outras coisas, isso nos atrasa, o tempo todo nos atrasa, brigando entre nós. E no Brasil, a política da esquerda ensina... Quando uma pessoa fracassa, ela responsabilizar alguém pelo seu fracasso. O cara tem um problema disfuncional em casa. A culpa é de alguém, não é nem dele, nem dela. Quando há algo errado, minha opinião, né? Chega para o espelho, você chega e dá uma bronca em você mesmo. Por que eu errei? Por que eu falhei? Onde eu tenho que melhorar? Assim você muda um país, poxa. Assim você faz a pessoa ser mais feliz. E não como faz atualmente. Tudo tem um responsável. A culpa é da extrema-direita. Quando alguém te chamar de extrema-direita, tem gente que está nos assistindo aí, né? Que usa a camisa verde e amarela com orgulho. Tem que perguntar, o que é extrema-esquerda? Quais as bandeiras da extrema-esquerda? Olha, uma das bandeiras... bandeiras... Extrema-direita, desculpa aqui. Da direita é Deus, pátria, família, né? Se você falar em Deus, pátria, família, você é extremista? Agora, extrema-esquerda, tá o atual presidente que
que se nega a declarar o Hamas como grupo terrorista. Mas esse mesmo presidente falou que o pessoal de 8 de janeiro, sem armas, são terroristas. E esse mesmo pessoal, agora nós conseguimos aprovar com muita dificuldade a questão da saidinha, mas ontem inclusive estavam lá na Câmara, graças a Deus, eu votei a favor que acabasse com as saidinhas, mas olha só, o PT e o pessoal subiram lá na tribuna para defender que não tinha que acabar com as saidinhas, que o cidadão de bem tem que aceitar esse disparate que nós temos na questão da segurança pública. Só um parênteses. Mas eu queria também, nesse momento, o senhor foi uma pessoa que eu entendo na questão do combate ao Covid, né? Algumas pessoas falam sobre a questão da vacina, mas nenhum governador meteu a mão no bolso ou usou os cofres públicos para comprar uma vacina. Todas as vacinas foram compradas na gestão do governo, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, e todo o Brasil foi atendido, né? Então, houve muitos recursos que foram direcionados aqui ao Estado do Acre, mais de R$1 bilhão. O senhor tem esses dados, senador? Na cabeça. O primeiro pacote de ajudas que nós aprovamos do Congresso Nacional, iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, a parte do Acre deu, naquela época, quase R$1 bilhão, entre aquilo que o Estado deixou de pagar para a União e R$500 milhão em espécie. Uma parte disso era obrigada a gastar na saúde, outra parte era para gastar conforme fosse a prioridade do Estado. E além disso, presidente, no Auxílio Brasil, 200 mil famílias no Acre foram atendidas, que ia de R$600 a R$1.200. Isso significou para o Acre a entrada de R$1 bilhão. Ou seja, o Acre recebeu no seu governo mais de R$1 bilhão. Não, muito mais. Mais de um Só da Covid, só alguns dados da Covid. Estou falando 2 bilhões. Além disso, o senhor sabe disso, a região norte é uma região pobre, onde vários municípios têm dificuldade de pagar o 13º. Caiu a arrecadação, caiu o repasse de FPM, caiu o repasse de FPE. Quem que recompensou? Quem é que completou aquilo que estava faltando? O teu governo, o nosso governo. Então, isso são alguns dados, mas você está falando uma coisa que é importante. O governador nenhum gastou R$1 para comprar vacina. Aqui, por exemplo, presidente, se construiu hospital de campanha, ampliou leito, aparelho, tudo veio do governo federal, do seu governo. Só para completar. São alguns dados aqui para o Acre, da época da luta contra a Covid, no nosso governo. Eu sei para vocês dois que estão nos ouvindo, não foi fácil a Covid. Lamentamos as mortes, todas. Agora, o que foi difícil, e eu falei a verdade. Nós compramos, Bittar, aproximadamente 600 milhões de doses de vacina. Alguns falaram que tinha que ter comprado em 2020. A primeira vacina no mundo a ser aplicada foi no Reino Unido em dezembro de 2020. Eu lembro. E quando começou 21, não tinha vacina no mundo. Então nós fizemos contratos, fomos recebendo ao longo dos anos, tá? Em poucas semanas depois, que a primeira vacina nossa foi no mesmo dia que a Anvisa autorizou, então o pessoal fala, tinha que ter comprado. Não, não é comprar vacina. A Anvisa tem que aprovar. E se der errado, né, na vacina? Tá? E como é que você vai proceder? E daí eu fui ver o contrato da Pfizer. Você cai para trás. A Pfizer não se responsabiliza por efeito colateral. Aplicou a vacina em você, já qualquer problema, não é problema da Pfizer. É problema do governo federal. Seria problema meu. Eu não poderia arcar com essa responsabilidade sozinho. Porque eu li, e lamentavelmente o povo não lê. Eu acho que cada 100 pessoas, talvez uma lê a bula do remédio que está tomando em casa. Talvez. Tá? Então nós precisamos, junto ao parlamento, eu quero que vocês se responsabilizem comigo. Mandamos a proposta para o parlamento aprovou. Então eu não tenho responsabilidade em efeito colateral. E nem a Pfizer. E mesmo o presidente da República lendo e falando que não ia tomar, que achava que era um direito do cidadão tomar ou não tomar, algo que ele experimentava ainda, muita gente bateu em mim. Não quero falar de problemas que estão acontecendo atualmente, porque você não pode falar, tem certas coisas que você fala, você vai para a cadeia. Você falar em vacina, em urna eletrônica, ou falar que você é contra o PL 2630, um projeto de lei 2630, da censura, projeto do governo federal, passou a ser crime no Brasil. Você não pode discutir mais. Você pode ver. Eu sempre defendi a autonomia médica. Pô, chegou uma pessoa aqui, por exemplo, um cara aqui que alguém pode chegar, dada mais perto da selva, etc., com uma doença que você não sabe o que é. E quem que vai atender esse médico? É o senador Bittar? É o deputado tal?
É o juiz? Não, quem vai atender é o médico. E o médico não é que ele tem o direito, ele tem o dever de buscar a cura ou diminuir o seu sofrimento. Isso foi impedido no Brasil. Eu, do lado desses médicos, estudamos bastante, corremos atrás, estávamos impedidos. Até o momento, se você pegar tudo que me criticavam no passado sobre o Covid, eu não perdi nenhuma. Não errei nenhuma. Porque eu fui atrás, eu estudei e tive a coragem, talvez o único chefe de Estado do mundo, o pessoal vai perguntar, é o único certo? É o único certo, sim. O pessoal se omitia ou era favorável à questão da vacina. Quer tomar? Toma. Não quer tomar é direito teu. Como eu não sei quantos por cento, talvez 20% da população não tenha tomado vacina. Talvez, não sei. E agora estão querendo obrigar as crianças, né? Será o primeiro país do mundo a obrigar. Estamos certos? É o único, agora sim, é o único certo. Você pode ver, você pegar estudos israelenses. Eu não vou falar aqui. Qual é o prazo de validade da vacina da Covid, por exemplo, da Pfizer? Eles têm o prazo da validade. Quando você toma outra vacina, qualquer dessas outras, né, você tem uma validade, você faz aula de reforço, 10 anos, tétano, não sei o quê, BCG para molecada, não sei o quê. Agora, essa ainda não acabou a última fase, que é a quarta fase. Qualquer vacina tem uma fase que ela é aplicada em animais. Quantas vezes eu falei ratos de laboratório? Essa vacina já foi aplicada em animais? Alguém responde, não vou responder que eu não quero polêmica, eu não quero dor de cabeça. Foi aplicada em animais? Você já leu a bula da Pfizer? Se não leu, não venha me jogar pedra em mim. Não venha jogar pedra em mim, que eu busquei fazer a coisa certa, ouvindo, não é da minha cabeça, ouvindo médicos. Tá? Agora, a verdade virá à tona, como está vindo, mais cedo ou mais tarde. Desenvolvimento regional. Na verdade, eu recebi essa pergunta de um internauta aqui da região norte. Desenvolvimento da região norte e os feitos do governo para os estados do norte, principalmente no que se refere aos ministérios da mulher, da família e dos direitos humanos. Aí ele cita ali um caso do Marajó. O Marajó, a Damares foi a nossa ministra da Mulher, hoje senadora. Humanos, hoje é senadora, lá pelo Distrito Federal. Ela descobriu o Marajó. Eu estou lá no Sudeste, eu nunca me lembro de, quando era deputado no Rio de Janeiro, ia para São Paulo com minha família de lá, alguém falar Marajó. Nem é ensinado mais em geografia. Nem é ensinado mais. Não ensina mais nada hoje em dia. A molecada sai sem saber a tabuada. Tá? Sai de lá sem ter nada de português, tá? De ciência. Se perguntar a fórmula da água, grande parte da molecada do ensino fundamental não sabe. Então a Damares descobriu o Marajó, algumas barbaridades que aconteciam lá. Eu fui para lá, foi até a minha esposa foi também, queria ir. Ficamos 2 dias lá em Marajó. E certas coisas que eu vou evitar falar, porque sempre é processo, né, que eu ouvi. Eu perguntava, quem é essa pessoa aqui? Aí ele é o pai dessa criança, que é filho dessa menina. Essa menina é filha de quem? Vou parar por aqui. Então virou quase que uma cultura certas coisas, não é esquecida de Marajó. E a Damares lançou o programa Abraça Marajó, levou a agência da Caixa Econômica para lá, tá? Entre outras coisas, e começamos ao início para mudar certas coisas lá que não... Isso é direitos humanos. É direitos humanos. Isso sim. é direitos humanos. Tá? Eu lembro que tinha lá postos no INSS em embarcações, da Caixa também. Lá começou a integrar Marajó ao Brasil, porque o Marajó está esquecido. Bem, sofreu pressão da esquerda, forte, e agora veio à tona a verdade da necessidade que nós temos de implementar mais políticas do Marajó ainda. O que esse governo fez? Ele revogou, acabou com o projeto Abrace Marajó. Como o Lula acabou com a Secretaria de Alfabetização. Eu, não sei vocês, né? Minha mãe é cidade pobre, é Eldorado Paulista, interior de São Paulo, 4 mil habitantes, cidade pobre. Todos os 6 filhos dela, teve 7, mas nós perdemos quando era bastante novo, todos 6 chegaram alfabetizados na escola. Minha mãe que só tinha o ensino, a 4ª série do ensino do grupo. Tá? A minha foi então, normalista. Nós começamos, através do Ministério da Educação, alfabetizando em 6 meses. Dá o telefone celular aqui. Então, qual era o programa nosso? Tem um programinha, talvez alguém tenha ainda, né? De alfabetização. Você digitava a palavra, assim, por exemplo, aqui. A-G-U-A. Daí apertava o botão água. Então você lia aqui, água e água. Tá? Ou você falava água, aparecia o digitado lá. Em 6 meses começamos a alfabetizar. E quando você alfabetizava dessa maneira, não é apenas a criança. Os pais também. Tem muito pai que
que não tem cultura o suficiente, não foi alfabetizado. Então começamos a fazer em 6 meses. O que o governo fez? Acabou. Nós criamos as escolas cívico-militares. Tá? Inspirado em quem? Nas escolas das polícias militares do Amazonas e de Goiás. Eu acho que tem uns 30 anos essa escola. Coisa fantástica. Coisa fantástica. Fantástico. O estado de Goiás está lá em cima, pô. Vai ser uma potência. Tá? Porque investiu, não é da educação, investiu no conhecimento. Nós criamos o 14º Colégio Militar em São Paulo, no coração de São Paulo. E a nossa ideia era criar um colégio militar na capital de cada estado que não tivesse. Aqui eu acho que não tem. Aqui não tem. Aqui, seria criado aqui. A pandemia atrasou a gente. O que o governo fez? Acabou com a escola civil militares. Muitos governadores, como de São Paulo, o Tarcísio criou agora umas 80 escolas para o ano que vem e vai dobrar para 25 escolas civil militares. O que é essa escola, coronel? Tem ali apenas um. Os professores normais estão lá e tem um militar na escola. Esse militar é responsável por quê? Botar a molecada em forma, ensinar a cantar nacional. Disciplina, civismo. Disciplina, era aqui, arrumar o cabelo, não entrar com o celular em sala de aula, não ter briga no intervalo, não ter esse papo de como o PT quer. Imagine você que está me ouvindo aqui, a mãe de uma menina de 8 anos. Você quer que a tua filha vá num banheiro, tua filha, para fazer a necessidade de ir no banheiro, e está lá dentro, tem um moleque de 12, 14 anos, no mesmo banheiro? É isso que o PT quer. E está escrito nesse PNDH 3 que eu falei para você. Banheiro unissex. Que pipoca é essa, meu Deus do céu? Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu não quero minha filha entrar no banheiro e ali dentro está um moleque de 15, 18 anos vendo ela entrar no banheiro. Ou ela entra no banheiro, está um moleque lá fazendo xixi lá e balançando alguma coisa lá para ela ver aquilo. Nós não queremos isso. Isso que o PT quer. E eu digo sempre, o maior patrimônio nosso não é a tua fazenda, teu carro, teu helicóptero, teu casebre, o teu jegue. O patrimônio teu são seus filhos. Nós queremos nossos filhos melhores do que nós. Quanto o pai, por exemplo, é um cobrador de ônibus, quer ver o filho motorista, o pai é motorista, quer ver o filho dono da empresa, e assim sucessivamente. Agora, dessa forma, da educação da esquerda no Brasil, vão ser piores do que nós. Eu acho que já são piores do que nós. A primeira geração perdida é a do PT, que sempre prega o paraíso, entrega o inferno pra gente. O paraíso devia ser o estado da Bahia. Há 20 anos o PT está lá. E é o estado mais pobre, mais violento do Brasil. Na verdade, a maioria das cidades governadas pelo PT são as cidades mais violentas dentro do ranking da violência. Como foi? A respeito da escola é só... pessoal, vale a pena isso aqui, porque o pessoal vai ver, por exemplo, sim, tem uma cidade chamada Sorriso, em Mato Grosso. Sim, Sorriso. Por que passou a ser uma das mais violentas? Porque esse índice de violência é o número de mortes por 100 mil habitantes. Perfeito. Lá tem menos de 100 mil. Mas como teve um brutal assassinato há poucas semanas, um cara entrou na casa de uma senhora, uma jovem senhora, estuprou ela, as 3 filhas e matou as 4 pessoas. Nossa. Então, mortes por 100 mil habitantes passou a ser altíssimo. Sim. Lá. É um caso que devia ter tirado a estatística. É o que acontece aqui na questão do feminicídio aqui no estado do Acre. Mas assim, a escola, aqui nós não temos a escola militar do Exército, né, mas nós temos aqui 3 escolas militares da Polícia Militar e do Bombeiro, e o governo aqui ele resolveu bancar as escolas cívico-militares, apesar do governo Lula ter acabado com as escolas cívico-militares. A prefeitura tem alguma escola cívico-militar? Não, a prefeitura não. Vamos falar com o Boca Longa. Seguinte, quem não gosta não é obrigatório. Claro, é opcional. Agora, em todo lugar, você pega, por exemplo, tem cidades por aí que tem... São 9 horas. Tem 3, 4 escolas cívico-militar. Bagé, lembrei aqui, Bagé, tem 3. Rio Grande do Sul. E o prefeito fala comigo, né? Naquele presidente, tem que conversar muito comigo, falou, olha, a briga para botar lá. Os pais querem botar lá, por quê? A criança tem até uma certa diferença em casa. Ele leva para casa aquele sentimento para arrumar a cama dele, pô. Não é só no quartel que tu arrumava a tua. Eu arrumava a minha também. Ali, ó. Tá vendo ali aquela foto ali, ó? Opa. 18 anos, primeiro bis. Ih, caramba. Primeiro bis, junto com meu pai, que foi sargento do Exército. Tá com o velho lá. Olha só, em 1991, o meu pai falou assim, ele era seu fã, ele falou assim, ele serviu num quartel que o senhor serviu, eu não lembro qual foi, mas ele serviu num quartel que o senhor, ele sempre já acompanhava, disse, olha, o deputado Bolsonaro vai ser presidente da República. Isso em 1991. Isso ficou na minha mente. Então, em 2016, quando
senhor falou que ia ser candidato, já estava na minha mente que eu não tinha outra pessoa para apoiar, a não ser que fosse o senhor. Tanto é que eu tenho uma foto aqui, lembra aquele menino que eu lhe mostrei, grande, que passou ali? E, cara, É esse menininho aí, ó. É esse menininho aí. Que quando teve agora, até hoje ele só vai pra academia malhar com o chapéu do gordo Bolsonaro. Incrível. Já Né? está num assunto, Luiz, com o presidente, antes que termine, porque nós estamos na Sim, Amazônia. vamos- Acre, aqui é Amazônia. Eu fui, presidente, agora recentemente relator da CPI das ONGs. Acho que a CPI deu uma contribuição ao país para mostrar para uma parte da população brasileira que ainda achava que essa dinheirama que vem de fora é tudo de gente bem intencionada, como a Noruega, que vive de petróleo e gás, agora mandou tirar minério do fundo do oceano, o primeiro país do planeta a autorizar. Então, há uma parte de brasileiros que acham que esses países, a Inglaterra, a França, são tudo gente bem intencionada e que essas ONGs são pessoas todas honestas, santos, bem intencionados, preocupados com o povo da Amazônia, com o meio ambiente, coisa que a CPI ajudou a mostrar que não é verdade. Nós passamos, presidente, umas 6 ONGs pela CPI, elas amelharam em poucos anos mais de 3 bilhões de reais. E você vem na região amazônica, como no nosso caso aqui, depois de tudo isso, e aqui, como o senhor fala, por exemplo, da Bahia, que teve 20 anos de PT, nós temos aqui também 20 anos de governo estadual do PT, mais prefeitura, como o Jorge Viana, que hoje é o presidente da Apex, teve aqui 28 anos de poder, quase 30 anos de poder, com apoio da ONU, com apoio de tudo, Marina ministra, e o Acre, que eles nos entregaram, é um Acre muito mais pobre, muito mais violento. O senhor foi o único presidente civil da história do país, o único, não tenho o menor receio de afirmar isso. Foi o único presidente civil que peitou esses organismos internacionais, essas ONGs todas, em nosso nome, a favor dos moradores da Amazônia brasileira. Eu faço ideia, e o Aldo Rebelo, que esteve na nossa CPI, ele afirma uma coisa que é a pura verdade. Nós temos aqui 3 estados na Amazônia. Tem o estado oficial, débil, frágil, tem o estado paralelo das facções criminosas. Do narco-estado. E ele diz, e eu concordo, e o mais forte deles que são as ONGs. A ISA, por exemplo, que aliás é de uma pessoa ligada, o fundador dele é uma pessoa ligada à Marina, e praticamente ele tem muito mais poder nas terras indígenas do que qualquer estado, qualquer governo estadual e muito mais a União. E para terminar, presidente, tem uma coisa que, se fosse um de nós, estava na cadeia. Por exemplo, a ministra Marina virou ministra no primeiro governo do PT, cria o Fundo Amazônia, capta o recurso com a Noruega e ONGs ligadas a ela e ao Capobianco, que é um dos fundadores, por exemplo, do Instituto Socioambiental, que comanda a questão das áreas indígenas no Brasil e sempre quer criar mais reserva, e aí com eles não acontece nada. Ela esteve na CPI, eu perguntei, você não se envergonha? Eu perguntei a eles, presidente, vocês não se envergonham de pegar dinheiro com os países que mais poluem no planeta, como é o caso da Noruega? Não é a mesma coisa que criticar o estupro, mas ser amigo do estuprador? E eles acham que em nome deles tudo pode. Então eu faço uma ideia da pressão que o senhor sofreu no mundo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa pressão internacional que eu acho que é uma cobiça sobre os recursos naturais brasileiros. Olha, ninguém tem o que nós temos. Ninguém. Nenhum país tem. Nós temos uma vastidão, né? 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Você pega só o estado de Roraima. Lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. Exceto o gás, para ninguém me chamar de... né? Tem gás. Não, exceto o gás, temos lá tudo embaixo da terra. Quando começou essa sanha para a demarcação de terras indígenas? Começou, na verdade, em 1992. Tá? Era do governo Collor, e onde se iniciou a demarcação da reserva chamada Yanomami, lá no estado de Roraima, e pega um pedacinho do estado do Amazonas. Maior que Portugal. Sim. Vamos comparar com o Brasil. 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nossa. Equivale a uma Santa Catarina, um estado de Pernambuco. E naquela época era projetado, né, 9 mil indígenas. 9 mil indígenas para... Isso era uma projeção, porque você não tinha como fazer o levantamento. Que viviam como estavam desde 1500 aqui. E essa demarcação, por exemplo, era para exatamente você não explorar a riqueza lá. Como, por exemplo, você tem uma riqueza, quando falamos em Rússia, né, fertilizante. Nós temos na foz do Rio Madeira potássio. Aquilo dá, segundo projeções, para 400 anos
para a necessidade interna do nosso país. Nós temos que importar isso aí, não tem cabimento isso. Então esse trabalho de ONGs é para exatamente vitimizar o indígena, e o indígena quer o que nós queremos. Olha um exemplo que eu vou te dar aqui. Quando eu assumi, os parecidos lá do Mato Grosso, eles tinham uma multa de aproximadamente 130 milhões de reais do IBAMA. Olha o IBAMA, hein? Trabalhando junto, alguns, não são todos, né, trabalhando em parceria com ONGs. Nós botamos essa multa lá embaixo, quase que zeramos, e sempre estimulamos os indígenas a trabalhar a terra. E os parecis, eles têm um bom faturamento e ganham dinheiro plantando um montão de coisa lá. O nosso projeto de lei de 2021 era para permitir o indígena fazer na sua terra o que você, Ulisses, faz na tua fazenda. Nada mais justo. Não tivemos sucesso da pandemia, etc., né? E o governo agora, quando assumiu, retirou esse projeto de lá. Que nós queremos dar independência para o indígena. Você vê dentro da Câmara, Silvia Waipi, é lá de Amapá. Mas se vê essa mulher falando, o conhecimento dela, ela está muito acima da nossa média aqui no Brasil. Esse tipo de indígena que nós queremos, se cada vez mais, né, integrado a nós. E para matar a pau essa história, teria um programa todo para falar. Você vê uma coisa, nenhum país vai para frente sem energia. Você não vai para a rua trabalhar sem energia. Você tem que comer alguma coisa em casa aqui. Energia. Você pega, por exemplo, eu fui lá. Você pega o estado de Roraima. Não é apenas embaixo da terra. Não é apenas isso. Embaixo da terra, quase a flor da terra. Certos países têm que cavocar aí 2 quilômetros para tirar alguma coisa. Esse aqui se tira na flor da terra. Lá tem um vale chamado Vale do Rio Cotingo. É um rio aí que dá aí uns 15, 20 metros de largura, um volume de água grande, uma certa correnteza também, não é um rio caudaloso, muita água. E no Vale do Rio Cotingo, você pega aproximadamente 12 quilômetros, com uma queda de 600 metros. Olha o potencial que está ali. Você tem como desenvolver essa área, tirando energia através da queda d'água, energia hidráulica, que no nosso entendimento dá para você fornecer energia para toda a região norte, um pouquinho para o norte e do nordeste também. E por que não é utilizado para energia lá? Porque é uma terra indígena, que são a Raposa Serra do Sol, que cometeram uma barbaridade quando demarcaram a Raposa Serra do Sol. Tá? Qual a barbaridade é essa aí? Os caras, se tivesse demarcado 1% a menos, Roraima continua sendo produtora de arroz para si e para exportação. Hoje Roraima importa arroz. Se você fosse casado com uma indígena, tá? Ela podia ficar na terra, você não podia. Nem teus filhos. Criou-se uma favela em Boa Vista. Então indígena, em terra riquíssima, não só sobre o seu subsolo, bem como riquíssima em energia hidráulica. Como riquíssima também, que o governador Denário está fazendo um bom trabalho lá. Né? O PL entrou forte lá. Tem lá o que eu chamo de Macuxi, né? O Macuxi é o Deilson, que está comandando o nosso partido. Está fazendo um bom trabalho, está lá. Então, nós estamos entrando lá em Roraima, que nós queremos Roraima forte também. O Denário também quer. Eu forneci muita terra da União para o Denário. E isso ajudou ele a potencializar o seu estado. Então o trabalho de ONGs é esse, é atravancar, é impedir o progresso do nosso país. Deixo claro, nós amamos os nossos irmãos indígenas. Nós queremos ele, por exemplo, ganhando royalties de energia elétrica no Vale do Rio Cotingo. Queremos eles ganhando royalties de minério, porventura extraído de Roraima. Mas você não pode fazer isso aí. Você não pode fazer nada no Brasil, quase nada. Agora, como mudar essas coisas? Não é fácil. Quando você fala do Bukele, que mudou seu país, como eu disse para você, eu peço que o pessoal veja na internet aí, aproximadamente. Ele tem 80 deputados, elegeu 60. Ele mudou tudo. Ele pôde fazer presídio coletivo e ninguém foi perturbar o cara. O cara furtou um celular para tomar cerveja, lá não tem cerveja para tomar, não tem furto de celular para tomar cervejinha, o cara vai em cana. E tem uma condenação e não tem saidinha também não. Então ele mudou o seu país. Aqui tinha que fazer a mesma coisa. No estado de Pernambuco agora, não sei se você ouviu, saiu no jornal, agora os presos têm direito a massagem relaxante, a ventosa, essas coisas aí. O último governador do Maranhão, tá? Ele
botou no presídio lá motéis. Motel lá dentro. A qualquer Mas, hora. Antes das suas considerações finais, porque a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas nós sabemos que a sua agenda é apertada e fico muito feliz. Tenho certeza que os nossos internautas também estão felizes, porque a conversa aqui foi uma conversa que fluiu bem, né? Demonstra muito conhecimento, não só do presidente aqui a nível do nosso país, mas a nível mundial. Mas antes das considerações finais, eu queria entregar aqui algumas pessoas mandaram presente para o senhor em relação aos 69 anos. Então, isso aqui foi a Julinha que mandou para o senhor, filho do nosso fazendeiro Essa aqui é mais. Cordeiro. Ela mandou essa... Vai acabar engordando mais ainda, ou melhor, ficando mais barrigudo ainda. Por acaso, ela está querendo ser minha nora. E aqui a Nájila. Olha, tua nora, então é teu filho. É o meu filho lá. Eu vou dar um conselho aqui. Todo homem solteiro, É o Samuel. que está cansado de ser feliz, o que ele faz? Alguém sabe aí? Não. Procura uma princesa, se casa para ser mais feliz ainda. E aqui, lá da dona Nájila, né, que mandou também aqui para o senhor, juntamente com a Mariana Tavares. Comer no avião domingo, retornando para Brasília. E esse aqui é uma lembrança nossa. Opa! Não sei se o senhor está vendo aquela foto ali, eu sou um dos fundadores do BOP aqui do estado do Acre. E o pessoal do BOP tem que mandar uma lembrança do BOP para ele. Em São Paulo é rota, né? Lá tem um COI, mas tem a rota também. A tropa aqui considera com o BOP aqui parada. Curiosidade, o nosso pré-candidato a vice-prefeito em São Paulo é o Coronel Melo Araújo, Sim, que foi da rota. Conheço. E depois ficou quase 3 anos na CEAGESP. Ele arrumou a CEAGESP. A CEAGESP, que é o CEASA lá, né? Com outro nome lá, né? Um antro de corrupção. Nossa, olha só, lá é um mundo, é uma cidade. 50 mil pessoas transitam por dia na CEAGESP. Lá, por exemplo, quando ele chegou, tinha um deputado que mandava lá, e o esquema de corrupção, né? Foi tudo denunciado, tudo ele tomou as providências. Tinham 4 mil empurradores de carrinho, 4 mil. Cobrava-se propina de R$160 por mês desses 4 mil. Nossa. Só fazer as contas, quanto é que daí. Tinham 200 mulheres que serviam um cafezinho, a mesma coisa. Tinha a tal chamada pedra, os boxes que você alugava, né? Para você descarregar teu material lá. Também era o preço lá embaixo, você pagava a diferença por fora em nota de 100. Agora, se continuasse, devia ser nota de 200. Tá? E assim, prostituição, drogas, tudo isso voltou, porque ele botou um pessoal da rota lá do lado dele. Lá era um caso muito mais de polícia do que de gestão, e modificou. Levou a Caixa Econômica para dentro, recapeou todas as ruas lá de dentro, pintou uma torre enorme lá e botou uma bandeira do Brasil lá em cima, e o pessoal passou a viver outro mundo. Daí tinha um grupinho, não vou falar o nome, né? Um grupinho lá de São Paulo, tá? Um pessoal muito bem arrumadinho, tá? Que queria comprar a CEAGESP, dava mais ou menos 11 bilhões de reais, e ia oferecendo uma outra área bem distante. Não aceitei. Até porque o interesse não era pelo Estado ou pelo município, o interesse era pessoal deles. Tá? Então, muito orgulhoso de ter bons amigos na nossas polícias militares. O senhor tem aquele quadro lá que eu lhe consegui quando eu era comandante geral da Polícia Militar, que ele entregou foi o senador Lácio. Só uma curiosidade, presidente. Um desses, se eu não me engano, um desses rapazes que carregava o carrinho, que tinha que pagar... Bem lembrado, bem lembrado. O que acontece? O pessoal fez uma campanha de Pix. Eu tinha, entre outras, né, 2 multas em São Paulo, pelo governador João Dória. Uma por não usar máscara pilotando motocicleta. Tá? 430 mil reais. Outra multa no mesmo valor também, comendo pastel sem usar máscara. Tá? E como é que é comer pastel usando máscara? É que é uma perseguição enorme. Até porque tinha decreto lá do João Dória na época, se você não usasse máscara, tinha uma multa lá de, acho que era 100, o FESP, né? Em cada residência, 200 o FESP. Passava de, não sei, de 500 reais para 1.000 reais. Para 430 mil, um absurdo. Uma do Pix que eu recebi, que o pessoal fez campanha, você pode botar uma observação. Daí um cara botou, trabalho no CEAGESP. Esse que eu falei agora, empurrador de carrinho. Me doou 100 reais. Para um cara que trabalha empurrando carrinho, 100 reais é dinheiro. Muito. Ele falou, olha, dou com muito orgulho, porque com o senhor acabou a propina de 160 por mês. Então esses 100 reais é com orgulho, com satisfação, tal. E me doou 100 reais, cara.
Tá? Interessante. Meu sogro, Considerações pai da finais. Thaís, o meu sogro, pai da Thaís, é essa relação que o presidente Bolsonaro criou direto com as pessoas, sem intermediário, né? O meu sogro, pai da Thaís, é humilde, é um pastor, foi lá e fez o Pix. A mãe do Nelson, que é o padrasto da Thaís, tem 90 anos de idade. Ela entrou na campanha e fez o Pix. Coronel, o que nós aprendemos ao longo dos 4 anos? Você voltar a amar sua pátria, a usar verde e amarelo, não só em época de seleção, se bem que já deixamos algum tempo a usar verde e amarelo fora de seleção, a cantar nacional com os olhos lacrimejando, a conhecer o seu país, a dar valor à família, às nossas relações internacionais, às suas riquezas, tá? É realmente amar a sua pátria, é ver que nós temos um bem que eu particularmente considero mais importante que a própria vida, que é a liberdade, porque um homem preso está no inferno, aqui na terra. E a liberdade, alguns achavam que era algo pétreo, não vai acabar nunca, é como o sol que nasce todo dia. Não é. Hoje está relativizada. Se você discutir vacina aqui agora, pegar um estudo, por exemplo, da maior universidade do mundo, né, fora do Brasil, obviamente, né, aqui dentro, entre as 200, não tem nenhum aqui, fora do Brasil, que estudou, pesquisou, etc., e discute isso aqui. Se você discutir isso aqui sobre vacina, vamos fechar o teu podcast aqui, vamos dar uma multa, talvez até te prender. Estamos quase perdidos a nossa liberdade. Se você discutir, entre outras coisas, né, urna eletrônica, você tem que falar que ela é 100% legal. Por que a Venezuela adotou o voto impresso em dezembro? A Venezuela, essas urnas vieram de lá. Porque o americano exigiu deles eleições limpas. E eleições limpas com voto impresso. Não é no Brasil, então no Brasil é perfeito. Já bem claro, é perfeito, zero chance de fraude, zero, tá? Perfeito, tá? Então na Venezuela, o voto em papel. Só prendeu os opositores, para o né? americano comprar petróleo da Venezuela. Pessoal, o povo da Venezuela vive situação de miséria equivalente a do Haiti, que teve aquele terremoto lá que matou mais de 200 mil pessoas lá, tá? E é o país mais rico do mundo em petróleo, não é Emirados Árabes, não é nada de lá. O país que tem maiores reservas de petróleo do mundo é a Venezuela. Tá? Então eles aprovaram lá o voto impresso. Agora, o Maduro cumpriu o que o americano queria, o voto impresso, tanto é que teve um referendo agora em dezembro último, com o voto impresso. Mas eliminou os concorrentes, né? A Maria Corina, uma deputada, exatamente, e um tal de Capriles também, que era duas oposições com chance de derrotar o Chaves. Numa votação no voto eletrônico, o voto impresso do lado, o presidente lá, o ditador Maduro, amigo do Lula, né, tornou inelegíveis os dois por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. É igual, tá presa a ex-presidente Tem alguma coisa parecida com o Brasil? Eu ouvi alguma coisa por aí. Você pega a Bolívia também, por exemplo. Um tal de Janine Áñez, ex-presidente da Bolívia, está presa agora, 10 anos de cadeia. Acusação, atos antidemocráticos. E também na Nicarágua, né? Na Nicarágua, os 7 opositores ao atual mandatário lá... Que manda há 30 anos, né? O Daniel Ortega. Os 7 estão presos. E aqui no Brasil, parece que eles querem fazer o mesmo comigo. Me tornar inelegível. Por que eu estou inelegível? Tem que ter um motivo. Eu acho que todo o Brasil quer saber também. Não, vamos lá. Dois crimes, segundo eles, eu cometi. Me reuni com embaixadores e falei sobre o sistema eleitoral nosso, da acusação. Se reuniu com embaixadores e atacou a democracia do Brasil, criticando esse processo de votação. Agora, a Dilma se reuniu em 2016, com embaixadores. Estava na reta final do impeachment, ela se reuniu e pediu para eles que o processo de impeachment não fosse para frente. Bem, ela acabou sendo cassada, né? A cassação, a palavra final foi lá do Senado Federal, e foi feito lá um acordo que ela continuou com seus direitos políticos. Tá? Mesmo sendo cassada, era automática essa pena acessória, inelegibilidade por 8 anos, e também lá atrás, há poucos meses antes, poucas semanas antes, tinha também se reunido com embaixadores. O que eu fiz? É crime se reunir com embaixadores, e eu convidei para participar dessa reunião com embaixadores o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Outro crime que imputaram a mim, que no 7 de setembro, eu botei do meu lado o empresário que paga 3 bilhões de impostos por ano, Luciano Hang, da Havan. Então aí é abuso do poder político.
Queria que eu botasse aqui do meu lado, Guilherme Boulos. Queria que eu botasse quem? O João Pedro Stélio, do MST, bem lembrado aí. Eu convidei todo mundo, convidei os ministros supremos, convidei todo mundo a participar do 7 de setembro, que foi algo fantástico. Foi um marco. E daí a Justiça Eleitoral me proibiu de usar a imagem do 7 de setembro. A Justiça Eleitoral me proibiu de fazer live de onde eu morava na Alvorada. Eu não posso morar no teu condomínio, que seria ia mudar toda a rotina. Imagine 50 pessoas da segurança minha para o lado de fora do condomínio, da dor de cabeça, a privacidade que as pessoas perderiam. Eu tinha que morar na Alvorada. Proibido porque gasta energia elétrica. Nossa. Quando eu desliguei o aquecedor elétrico à piscina olímpica, de 50 metros, eu não sei quanto, não sei, talvez tenha economizado 20, 25, 30 mil por mês. Aqui não vai ficar ligado esse trem o tempo todo para 2, 3 vezes por mês eu dar um mergulho na água quente lá dentro. É um escárnio, é um abuso. Assim como quando eu viajava mundo afora, eu ficava nas embaixadas. Quando eu ficava em hotéis de luxo, tinha hotel lá que o quarto era 40 mil a diária. Quando eu ficava, porque era cortesia do chefe de Estado, como no mundo árabe. Na verdade, a esquerda ela acusa daquilo que ela comete, né? Então eles falaram muito, eu lembro que falavam muito da questão do cartão corporativo que era utilizado, que era um gasto imenso e tal, e a gente vê que em um ano o Lula já gastou mais do cartão e mais em viagem. Cartão corporativo aqui? E mais em viagens. Para o pessoal ficar sabendo, cartão corporativo, eu sempre ela levava pancada, né? Tem 3 cartões corporativos, 3. Um é usado para viagens, porque o pessoal que vai comigo são 2 aviões, tá certo? Isso é norma. O pessoal tem que comer, tem que dormir, tá? Outras necessidades. É para pagar isso aí. Por vezes, pagar estacionamento do avião, etc. O outro era despesa lá do Alvorada, lá, que eu não tinha acesso aos 2 cartões. O que é despesa do Alvorada? Aproximadamente 200 pessoas estão no Alvorada. A turma da segurança, tudo para se imaginar. O 3º cartão eu tinha acesso. Ficava comigo o ajudante de ordem. Eu nunca peguei e deixei com o ajudante de ordem. Olha que eu paguei para ele. Eu podia sacar aproximadamente 20 mil por mês e tomar em tubaína. Ou comprar biscoitinho, tá? Comprar água, tá? Tomar em cerveja. Tá? Não havia não havia uma rigidez nos gastos. Eu podia sacar 20 mil, botar no meu bolso. Nunca saquei um centavo. E sempre botei à disposição esse cartão para a imprensa. Já dei para a imprensa, inclusive, os 48 meses meus, mostrando que saque zero. Eu nunca gastei 1 centavo do cartão corporativo. Tá certo? Agora, o tempo todo acusando de gastar demais dinheiro. Agora, está gastando o dobro da gente, mais do dobro. E não traz de nada de bem para o Brasil, nada de bem. Vai lá fora. E quem quer fazer negócio com o Brasil? Com essa insegurança jurídica que nós temos aqui. Aqui você, por exemplo, a propriedade privada já está relativizada. O MST pode invadir à vontade por aí, que não tem problema nenhum. Imagina se você tiver... A Mega Sena eu joguei e perdi, né? Queria ter ganho. A Mega Sena de ontem para hoje era 50 milhões, né? Poxa, fiz um joguinho lá. Não ganhei. Mas vamos supor que eu ganhei, tivesse ganhado, ou você, está nos ouvindo, tivesse ganhado. Você ia comprar um pedaço de terra? Ou vou comprar aqui uma pequena fazendinha aqui de 100, 200 hectares. Não vai comprar. Porque no dia seguinte pode o MST invadir. E o governo federal não apoia a reintegração de posse. Até o Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte ao 2º turno, o Supremo relativizou a propriedade privada. Ou seja, mesmo com a reintegração de posse feita, o governo criou uma comissão agora, o governo do PT criou uma comissão que vai para a comissão. Essa comissão são os companheiros, são os amigos que têm mais poder do que os juízes, né? O juiz que no último ato, ele concedeu a reintegração de posse para você. Você vai comprar, você não vai investir mais no campo. E esse problema de não investir no campo, daqui a pouco já está rareando produtos. Vai no mercado, tá mais caro o preço das coisas. Está mais caro. Você pode ver, tem uma grande empresa, não falar o nome dela, que lá atrás fez muita coisa errada, depois Lava Jato anistiou todo mundo, etc. Vão entrar agora na questão dos ovos. Né? Carne é importante. Na questão dos ovos, nós falamos da produção diária, da produção por segundo, 1.750. Pega o Google, vê se está certo meu número aí, bota no Google aí, pô, para ver se está certo. Não sou aquele cara que fica falando números à vontade, não. Tá certo?
Se comprar os ovos, pode ter certeza, hoje o ovo lá no Sudeste está abaixo de R$1 a unidade. Pode ter certeza que rapidamente vai passar para 2. A alimentação das pessoas mais humildes, se bem que eu gosto de ovo também, né? Mas, presidente, assim, eu sei que o senhor está gostando do podcast, graças a Deus que o senhor está gostando, porque tá falando. É bom. Tá falando. Mas eu sei que o senhor tem uma agenda. Mas aí tá aí o resultado aí do Google, já chegou aí nas suas mãos. Vou ler aqui, peraí. Nosso produção. Tem por segundo aqui? Bota por segundo que eu falei, pô. Ah, por segundo. Bota ovos por aquilo ali é por segundo, né? É por um segundo. Olha, 2.000 ovos. 2.000. Tá para acreditar ou não? Sou PQD, como somos PQD, lembra contar? Sou PQD, 2.000. Células infladas. Opa. Flare. Com a produção de 1.700 ovos por segundo, falei 1.750, você vai ter o mais preciso, é 1.743, tá? Mas tudo bem. 1.700 ovos por segundo. Haja galinha, hein, pessoal? E não dá pra fazer milagre, uma galinha. As considerações finais. Eu queria. As minhas considerações finais é agradecer a Deus acima de tudo e agradecer ele é mais por estar aqui. Ele é mais novo, então falar primeiro. Mas olha, muito obrigado, viu, presidente, por estar aqui, senador Márcio, por essa oportunidade. Né, pessoal, vamos se inscrever no nosso canal aqui, porque um canal desse que estreia com o presidente Bolsonaro é um canal que vai explodir, né? Já começou arrebentando, quebrando tudo. Tamo junto. Cuidado para quebrar, explodir, porque você pode ser processado, hein? Inclusive. Tá pegando a ruptura do sistema democrático. Não, então. Não está quebrando nada. O negócio é chique, né? Se você inaugurar aqui com o presidente Bolsonaro, é chique no último. Na minha casa. É tão chique que já tem algumas pessoas que já me ligaram, depois dele eu quero ir também, olha só. Ligou gente de vários estados aí. É igual na minha casa. Agora o meu quarto, que o presidente dormiu, agora é o quarto presidencial. Sem você. Não, eu com a Thaís no outro. Não, porque agora o nosso quarto, vou botar uma placa lá, quarto presidencial, suíte presidencial. E vai entrar para a história. Quando for vender a casa aí, a imobiliária vai cobrar um pouco mais de ágio. Eu tenho uma medalha, né? Não posso falar tudo, é chamada 3i. Que eu ganhei. Eu tava chegando... Uma daquelas ali, né? Até ali, ó. Você pegou a 3i também? Não, o senhor não me deu ainda, né? Você vai receber a 3i aqui. Opa, que beleza. O assessor dá uma medalha pra Olha aqui, vou receber a 3i. Eu tava chegando no cercadinho, deu um cara que não sei qual a origem dele, qual estado, ele falou, bate! Eu nunca acordei de madrugada, tia, pra ver um homem, tia. Eu acho que esse cara... Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. E daí eu fiquei na banana, tô todo arrepiado aqui, tia. Daí eu falei, ó, eu sou 3i, imorrível, os outros 2i não posso falar aqui, tá? Ó, tá entregue ao vivo aqui a medalha 3i. Olha só, aqui, olha aí, ó. Não é pra quem quer, não, é pra quem pode. Olha só, não quero a medalha, não. Eu queria depois eu vou mostrar para os senhores que eu tenho uma coleção ali, ó, de medalhas, mas essa aqui vai ficar no lugar especial, né? Brasil acima de tudo. Imorrível. Clube do Bolsonaro, ó, imorrível. Não fala o resto, não. E o que? Outro I? E outro I. E outro I. Pessoal, olha aí. Eu podia botar um quarto I também aí, né? Qual seria o quarto I? Mas esse imorrível é muito importante porque o senhor levou a facada e Deus lhe protegeu, o senhor sobreviveu. Então, realmente. O quarto I, depois de você usar o perfume Bolsonaro, você passa a ser irresistível também. Deixa eu lhe falar uma coisa. Agora tem uma assessora nossa aqui que o pai dela é um dos investidores da questão, junto com Agostinho? Com Agostinho, na questão do... Ela tá aqui, foi aquele mandou esse presente aqui. Valeu. Ela estava falando com ele, com o Agostinho ainda agora, dizendo que o senhor estava aqui, né? E ele falando que o primeiro estoque do perfume do Brasil já acabou, não tem mais. O pessoal não sentiu nem o cheiro do perfume. Não tem mais. Foi 4 horas. Presidente, obrigado. Muito obrigado. Não, obrigado, não, você merece. Diga qual a sua opinião sobre isso. Faça o seu comentário. Lembre-se de apoiar nosso canal, inscreva-se, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo material valioso como este. E se desejar contribuir financeiramente conosco, aceitamos doações via Pix para garantir a continuidade e qualidade do nosso trabalho. Obrigado pelo seu apoio. Assista agora ao vídeo.